Bem-vindos a todas e a todas ao canal do NEC Pil Bien. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2021. Como é de costume, nas segundas-feiras temos o estudo do Novo Testamento intercalando com o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje, em especial, estará conosco o nosso querido Flávio Carvalho, né? Flávio Reis de Carvalho. Flávio Reis de Carvalho, da onde? Eu estou em São Paulo. Eu faço confusão Paulo, porque é Brasil. tanto mineiro. Bom, então, o Flávio deu-nos a honra de estar conosco pela primeira vez, e não vai ser a última, tenho certeza que já estamos marcados para a continuação do estudo, né, Flávio? Então, ele vai fazer uma pequena apresentação, uma curta apresentação, e dará prosseguimento ao estudo, tá certo? Bem-vindo, meu irmão, a palavra está contigo. Obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de saudar a todos que estão assistindo, participando desse estudo. E como foi pedido, vou me apresentar aqui. Como já foi dito, meu nome é Flávio Reis de Carvalho. Para ter uma referência assim de mim, eu atuei no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho desde a sua fundação na Federação Espírita Brasileira. E ele funcionou entre final de 2012, início de 2015, funcionou ativamente. Eu fiz parte, nessa época, da comissão administrativa desse núcleo de estudo, que são os chamados NEPs, né? Que hoje em dia tem pelo Brasil, pelo menos, eu sei que tem bastante. No exterior, eu não estou ainda familiarizado se existem esses NEPs, esses núcleos de estudo. Seria bom você de justamente dizer o que significa a sigla NEP, porque aqui a gente não Núcleo de conhece. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Era uma proposta que tinha, que na época participou, quem foram os fundadores foram eu, Flávio Reis de Carvalho, foi o Haroldo Dutra Dias, foi o Wagner Gomes da Paixão, meu pai, Antônio César Pérez de Carvalho, que na época estava na presidência da Federação Espírita Brasileira, e minha mãe, Célia Maria Reis de Carvalho. Aí existia essa comissão e depois foram agregadas mais pessoas nessa comissão. E foi a partir desse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho que saiu uma série de estudos gravados no YouTube, por volta de 50 vídeos, que provavelmente muitos já devem ter visto, né? Aqueles que a gente estuda numa mesa, etc. E cada um faz um comentário, que é Evangelho à Luz do Espiritismo, o nome do programa, que está no YouTube. Na ocasião, a gente também fez um livro, em 2014, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para Estudo, que foi por ocasião dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu também participei desse livro, escrevi capítulo dele, o Haroldo escreveu também, enfim. Fora isso, eu também tenho artigos no Reformador, aquela coisa toda, na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, tem artigos na internet, e tenho feito já palestras sobre esse tema de evangelho, vinculando sobretudo com Emmanuel, as interpretações de Emmanuel, com mais frequência desde 2010. Eu venho atuando nessa seara, assim, a gente pode dizer assim. Do ponto de vista de formação, eu estudei, enfim, História, fiz mestrado em História, fiz doutorado em Ciência da Religião, e uma das áreas minhas onde eu desenvolvi estudos assim é na questão do cristianismo, a questão da institucionalização do cristianismo, as relações de poder entre Estado e Igreja, aquela coisa toda, mas isso em estudos acadêmicos, que serve a utilidade para a gente tentar ver, assim, mais ou menos, confirma aquelas visões que tem no Caminho da Luz, em boa medida, de onde se deu o desvio do cristianismo, quando fala do processo de institucionalização do cristianismo, quando se juntou aos poderes do mundo, etc. Mas só para a gente ter uma ideia só
essa breve apresentação do que eu faço, enfim, do que eu fiz, mas para a gente dar início a esse estudo, assim, na verdade, é aquilo que eu falo, o Evangelho não tem muito... É interessante a gente saber algumas coisas, a gente ter se dedicar a estudar, mas o Evangelho tem esse aspecto não só erudito, mas o aspecto intuitivo. O próprio Emmanuel, ele fala no livro A Caminho da Luz que o Evangelho, portas adentro do coração, que o Evangelho tem que se dar no nosso coração, intuição caminha à frente da razão. Ele fala nesses termos. Então, é que, na verdade, a razão é um meio da gente acessar o Evangelho, mas ela não é um fim em si. O Evangelho ele tem que germinar dentro da gente, nas nossas ações, de modo que ele, quando a gente assimila, ele influencia até o nosso pensamento. O nosso modo racional de pensar as coisas começa a se basear no Evangelho. Ou seja, a gente, aquela coisa do amar a Deus acima de todas as coisas, a gente começa a pensar desse jeito. Ou é esperado que a gente comece a dar os passos para pensar nesse jeito, como nós fazendo parte de algo maior, algo dentro da criação, uma criação ligada a uma lei de amor que rege e harmoniza o universo. E nós todos interligados por esse chamado laço fraterno, em que todos nós nos vemos como os filhos desse Criador e nós nos reconhecemos como irmãos. Então, o Evangelho ele vem um pouco fazer esse trabalho para nós e é uma perspectiva para a gente que a gente pode usar para até iniciar esse estudo, porque quando foi pedido, né, para voltar um pouquinho, né, para vir no versículo, a gente vai falar Isso. o Evangelho de João, capítulo 14. Aí, a começar naquele capítulo 15, 16, capítulo 15, 16, versículo 15 e 16, mas foi pedido para voltar um pouco antes, no versículo 14, né? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. A gente sabe que existem várias Só um traduções. instantinho, Flávio. Olha, e por favor, gente, é para interagir, viu? Fazer Uhum. perguntas, porque é assim que nós Participar, aprendemos. Não é isso, Flávio? Bom, então tá fazer certo. Obrigada. comentário. Isso, Enfim, comentário. Vamos lá. Obrigada. existem várias traduções assim possíveis para ou existentes que circulam por aí. Eu particularmente eu utilizo língua portuguesa, enfim, aquela questão do João Ferreira de Almeida, por causa da linguagem que é bastante próxima da linguagem utilizada por Emmanuel em suas mensagens. Porque senão a gente perde um pouco aquela questão da conexão das palavras. Emmanuel, quando ele escreveu as mensagens dele, ele se valeu muito dessa versão de João Ferreira de Almeida. Na época, era a versão revista e corrigida. Hoje em dia já existem outras edições, mas, enfim, essa versão ainda existe, ainda é comercializada, mas, sobretudo, essa versão que vem, ela foi até o final dos anos 60, por aí, mas ela ainda é bastante fácil de achar, na internet tem, enfim, a versão revista e corrigida. Que depois, se tiver dúvida, dá para a gente esclarecer mais essa questão do porquê, qual a diferença dela das outras traduções, enfim. Mas quando está nessa passagem, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, a gente usando aquele procedimento que já vocês, eu conversei com a Zélia, que vocês já estavam familiarizados, que é um pouco do estudo minucioso, né, do Evangelho, o que chama bastante atenção aqui é a gente... quem que está falando essa frase? Aí é uma indagação que a gente tem que fazer no texto, com o objetivo da gente se identificar no texto, para a gente se localizar. Mas nesse ponto é assim, se pedirdes alguma coisa, quem está dizendo isso é Jesus. Quando a gente volta no capítulo, a gente vê que é Jesus que está falando isso. E quando a gente pensa em Jesus, a gente não pode esquecer a perspectiva que a doutrina espírita veio trazer de quem é Jesus. Quando a gente vai no livro dos Espíritos, há aquela pergunta que fala qual o espírito mais perfeito que habitou
já o nosso planeta, etc. Aí vem a resposta: vede Jesus, modelo e guia. Então, Jesus, com base nesta resposta que está no Livro dos Espíritos, a gente vê que ele é esse espírito mais perfeito, o de maior quilate, a gente pode dizer assim, espiritual, que já passou por nosso planeta, que já esteve, que já habitou entre nós, conforme aparece aqui no próprio Evangelho de João. E Jesus, quando a gente pega assim o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Emmanuel acrescenta uma faceta que Jesus, além de ser esse espírito, como está no Livro dos Espíritos, que é o modelo e guia, ele é o governador do nosso orbe. É aquele espírito que, desde o início, da chamada, a ideia da criação, né, do nosso orbe, ele estava ali acompanhando e gerindo como que a coisa seria feita, as etapas de desenvolvimento do nosso planeta. Emmanuel mesmo diz que Jesus faz parte de um grupo de espíritos de luz que regem a chamada comunidade de espíritos puros, que regem os destinos do sistema solar. Ele integra esse grupo. E a gente vai ver que a gente vai ter um pouco de conexão essa ideia com o que a gente vai estudar mais adiante. Então, Jesus faz parte desse grupo, dessa pleiade, a gente pode dizer assim, de espíritos que comandam os destinos desse nosso, ou que supervisionam, né, melhor dizer assim, os destinos do sistema solar. Outros, isso é o que Emmanuel diz, pode ser que a coisa seja mais, mas não tem como a gente precisar. Então, é esse Jesus que está dizendo para nós. Então, é interessante a gente ver que, voltando, ele fala várias coisas em nome do Pai. Quando Jesus fala igual, para a gente tentar entender, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí a gente diz, caramba, que Pai é esse? A gente tem que pensar primeiro no ponto de vista, essa coisa em relação a nós. Então, a gente viu que essa frase, o versículo 14, a gente viu que é Jesus que está falando. E quando ele introduz, ele volta e fala das várias moradas, etc., no início desse capítulo 14, ele vai dizer como é que eu posso... a questão do meu pai. E a gente tem que pensar nisso como assim, meu pai, vosso pai. Quando Jesus fala meu pai, ele está falando de um pai do ponto de vista dele, que não necessariamente, que a gente não tem ainda o desenvolvimento ou a abertura ou a cognição, enfim, ou até o lastro moral desenvolvido necessário para compreender o que é esse Deus. É um pouco aquilo que está nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, do que é Deus. E ali aparece falando que a gente tem que saiba que Deus é bom, que ele existe, e que a gente tem que se limitar a esse grau de entendimento limitado, a gente pode dizer assim, que a gente tem. É um conhecimento ainda bastante provisório, que a gente não consegue captar a grandeza de Deus. Mas quando Jesus fala meu Pai, ele está vendo esse Deus do ponto de vista dele, de um espírito de luz, de um espírito já num grau de amadurecimento enorme, que a gente não consegue mensurar. Mas como Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, ele diz: a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Então, se a gente pega um sol e vê que a duração, um ciclo de um sol dura alguns bilhões de anos, a gente percebe que na poeira dos sóis, o desenvolvimento de Jesus se deu há muito tempo, a evolução de Jesus se deu há muito tempo, e nós estamos falando desse espírito. Esse espírito que vê o Pai sobre esse ângulo mais ampliado. É como se a gente subisse num prédio, a gente tem a visão do primeiro andar da vista. Conforme a gente vai subindo de andar,
não é que a vista muda, mas a gente vai tendo uma visão mais ampliada do panorama, do horizonte. Jesus seria isso, que ele está no topo do prédio, enquanto nós estamos ainda ali na base. Então, a gente vê a coisa ainda sobre um ponto de vista ainda bastante restrito. Jesus consegue vislumbrar o horizonte de uma forma maior, mais ampla, ampliada. E quando ele está dizendo para a gente só relembrar, retomar essa questão, por exemplo, que vai estar essa questão das várias moradas, Kardec, quando ele vai analisar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, das várias moradas, ele leva muito para aquela questão das moradas físicas, dos mundos, pluralidade dos mundos habitados. A gente sabe que os planetas, eles são constituídos ou formados porque estão refletindo a afinidade dos espíritos. Então, tem os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes, etc. E é interessante a gente pensar que não só em termos de planetas ou de pluralidade de mundos habitados é que Jesus está falando, se referindo naquele momento. Existe uma outra possibilidade da gente ver isso também, que é a chamada casa mental, que é um pouco daquilo que Jesus vai dizer: aonde está o seu coração? O seu coração está na traça, naquilo que a traça come, naquilo que a ferrugem corrói, naquilo que o ladrão rouba. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso sentimento? Porque naquela época, na época de Jesus, não existia muita separação entre coisas do coração e coisas da mente. Dizia-se, a gente vê inclusive em partes do Novo Testamento, de amar Jesus ou amar ao Pai entranhadamente, que é ligado à ideia de entranhas, que é ligado àquela coisa de amar de dentro para fora. O entranhadamente, ligado à ideia de entranhas, conecta tanto essas questões de mente quanto de coração. Para eles era uma coisa só, é você amar de dentro, amar do fundo da sua alma, daquilo que está ali. E quando a gente fala essa questão do entranhadamente, vem aquela ideia da casa mental. Eu não sei se nos estudos anteriores houve oportunidade de fazer alusão a isso, né? Da casa mental, que é um trecho que está no capítulo do André Luiz, no livro Mundo Maior. E o André Luiz fala da casa mental, no capítulo 3 desse livro, dizendo que a nossa mente, eu não sei se alguém antes citou isso. Conversamos alguma coisa sobre sim, casa mental, foi dito, mas você pode, não tem problema para repetir, se afinal de contas você é um É, miudinho. Por favor. é, pois é. Aí o André Luiz, ele nesse capítulo 3, ele fala de resumidamente, de três categorias, ou de três, ele faz uma analogia, né? Que ele fala assim, que nós possuímos como se fosse três cérebros simultâneos, que se dividem em três regiões distintas. Tomemo-lo como de fora, como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito, é o primeiro, né? Ou seja, o primeiro andar, que é o dos impulsos automáticos, é o hábito e o automatismo. No outro, que é o segundo andar, que é o andar do domicílio das conquistas atuais, é o esforço e a vontade, que é onde a gente está agindo, a gente atua hoje. E no terceiro, reside o chamado o ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, o passado, o presente, é o chamado superconsciente, né? Então, o primeiro andar é o passado, o segundo andar é o presente, o terceiro andar é o futuro.
Aí nós temos essa ideia de casa mental, resumidamente, que a gente vê dividido nessa questão de passado, presente e futuro, que a gente está interagindo. A gente sempre faz uma releitura do que nós fomos, em função do que nós somos hoje, para galgar algo, em função do que nós queremos ser. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente está buscando isso, resumidamente, assim, essa questão de da onde nós estamos, aonde está o nosso foco. O nosso foco está muito ainda no passado, nas nossas questões pretéritas, dos nossos atavismos, nas nossas, como a gente pode dizer, naquelas cristalizações da alma, cristalizações de espírito que a gente traz, os nossos hábitos, os nossos vícios, o nosso comportamento ainda daquele homem velho, a gente pode dizer assim, que é aquilo que está nas cartas de Paulo, quando ele fala que é necessário morrer o homem velho para nascer o homem novo. Então, essa casa mental do primeiro andar está muito ligado a isso. As nossas cargas instintivas, impulsivas, ou aquilo que já está consolidado dentro da gente, até em termos de conquista. Não necessariamente é coisa ruim, mas aquilo que nós já temos de consolidado no nosso espírito. Algumas coisas nós temos que refazer, algumas coisas nós temos que fazer secar até a raiz, como Jesus diz naquela passagem da figueira, né? Para dar lugar a algo novo. Outras coisas a gente tem que conquistar ainda. Então, para isso, existe o segundo andar da casa mental, que é o espaço, o nosso presente, onde tem esse ponto de junção ou de diálogo entre passado e futuro. Então, a gente faz essa releitura, ou por meio do Conhece-te a ti mesmo, a gente faz essa releitura mediante a conscientização das nossas atitudes, dos nossos atos, a gente vai avaliando essas atitudes, aquilo que chamam de condenação íntima dos próprios defeitos. Ou seja, a gente olhar para nós, olhar para dentro de nós, começar a identificar as nossas falhas e ver de que modo a gente pode, a partir do nosso presente, construir um novo eu, ou projetar um novo eu para o futuro. E o Evangelho é uma dessas ferramentas. E o terceiro andar é isso, é o pavimento das conquistas, aquele pavimento que a gente almeja, ligado às coisas mais altas, às coisas mais elevadas. Então, quando nós estamos sempre refletindo, é bom a gente fazer esse balanço, em que pavimento nós estamos nesse momento. A gente está mais ligado quando a gente está... Ocorre uma circunstância da vida, vamos supor assim, que a gente age impulsivamente e fala, nossa, eu não deveria ter feito isso desse jeito, eu estou caindo, fazendo exatamente o que eu digo para os outros não fazerem. Mais ou menos assim, a gente tem essas reflexões. Então, quando a gente tem esses impulsos, a gente está mais no primeiro andar. Quando a gente está refletindo sobre esses impulsos, a gente está no segundo andar, por exemplo. E quando a gente tenta balancear, reequilibrar isso, transformar isso em algo melhor, algo mais sublime, algo mais afinado aos princípios dos ensinamentos de Jesus, a gente estaria mais próximo desse terceiro andar. Então, a casa mental é um pouco isso. A gente fica oscilando durante o dia, ao longo dessa casa mental, nesse processo de constante construção, de constante refazimento. Além disso, a gente pode lembrar que também casa mental reflete as faixas vibratórias. Nós temos várias faixas vibratórias que nós podemos nos sintonizar. Nós somos como um rádio que nós emitimos pulsos e recebemos também pulsos eletromagnéticos. Então, de acordo com o que a gente está vibrando, o que a gente está pensando, a gente está sintonizando. Então, aonde está o nosso pensamento? Aonde está a sede do nosso pensamento? Aonde ela está alinhada quando nós estamos no dia a dia? Quando a gente toma consciência disso. Porque muitas vezes a gente passa batido, a gente não pensa, mas a partir do momento que a gente começa a pensar no dia a dia, é bom a gente sempre nos perguntar no que eu estou pensando, no que eu estou me afinizando,
Eu estou buscando algo melhor? Qual o local que você quer de morada para você? Ou seja, aquela morada mais ligada a esses hábitos pretéritos ou essa morada prometida por Jesus? Então, é um pouco isso. Então, o processo de Flávio, conquista é dessa... interessante que falando sobre esses andares do nosso cérebro, das casas mentais, que quando muitas vezes nos prendemos ao passado, fica difícil. Uhum. Fica difícil Fica. sairmos e continuarmos, quer dizer, temos essa vontade de aprendizagem. Uhum. Ficamos sempre nessa Sim. fica naquela parte do passado, aí passei por aquilo, e aí fica aquela parte de vitimismo. Uhum. Eu tenho isso na família, Sim. então é mais fácil a compreensão. Porque quando tem, como existem os Sim. transtornos sérios emocionais que eu tenho na minha família, então aí agora é fácil ficar sempre no primeiro andar. É complicado. Uhum. Como é que a pessoa vai para o segundo e fica ali se está sempre no primeiro? A É. maior parte do tempo, então, às Sim. vezes, anos e anos no primeiro andar. Porque assim, o segundo andar é aquela chamada fase do processo de conscientização. Emmanuel tem uma mensagem, se não me engano, é a 74 do livro Palavra de Vida Eterna, que chama Nossa Cruz. Aí ele diz assim que enquanto a criatura não adquire consciência dos seus defeitos, dos seus problemas, daquilo que ele faz no dia a dia, ele acumula problemas sobre a própria cabeça, à semelhança de um semi-racional. Ele fala uma coisa assim, é uma coisa desse tipo. Daí ele fala, na medida em que a gente adquire consciência do caminho que a gente deve trilhar por meio do autoburilamento, do esforço, de melhorar, de procurar se melhorar espiritualmente, cada um toma consciência da cruz que cabe carregar, ou seja, aquele processo de reharmonização por meio da lei de causa e efeito. Então, ele diz que todo mundo que está jungido à terra ou preso à terra ou vinculado à terra está nesse processo de mais ou menos tomar consciência, de sair dessa fase que ele chama semi-racional, que a gente age quase que instintivamente, para entrar nessa fase de consciência. Nessa fase de você pensar nos seus atos, refletir nos seus atos. Então, muita gente fica nisso, nessa coisa de... É como se fosse assim, a gente estivesse dirigindo um carro. Existe o para-brisa frontal, que é o nosso, é para onde a gente olha, para evitar colisão, para evitar problema, mas tem o retrovisor. E quando a gente faz a proporção, o retrovisor é útil? Para a gente ver o que está lá atrás, o que tem atrás, as referências, enfim, até para fazer uma ultrapassagem, não fechar ninguém, não bater em ninguém, ver por onde a gente passou, etc. O retrovisor tem essa finalidade, mas a gente não pode dirigir de cabeça para trás, virando a cabeça, olhando, dirigindo para frente, mirando atrás, porque a gente vai bater em alguma coisa. Para isso existe o retrovisor. O passado é como se fosse esse retrovisor. Então, a proporção que o passado deve agir na nossa vida, como referência, como elemento norteador para os nossos atos, etc., para a gente não esbarrar de novo nos mesmos caminhos, é essa do retrovisor em relação ao para-brisa. O nosso objetivo é caminhar adiante, não perdendo o passado de vista, mas o passado não é para ocupar 100% do nosso espectro de visão. Ele é para ocupar aquela porcentagem de referência, aquela porcentagem de alerta, aquela porcentagem para a gente checar. A gente pega, checa, mas a gente não dirige com o olho no retrovisor 100%. A gente dá uma olhada de vez em quando, porque o nosso foco é o andar adiante, é o prosseguir. Para ir no sentido desse vasto caminho ascensional, que é aquilo que está no livro Renúncia, né? Que a gente deve conhecer a mensagem de Jesus, meditar sobre essa mensagem, sentir essa mensagem e viver essa mensagem. Então, é um pouco isso, assim, essa ideia Alcione, né, que ela tem esses 3 pontos, Flávia. Agora, olha só, Flávia, eu acho interessante que você falou, ainda bem que eu consegui, porque estava confusão aqui no livro, aí eu consegui. É justamente no capítulo 74, Nossa Cruz, Palavras de Vida Eterna. Né? Aí, deixa eu ver aqui.
Então, eu acho É. interessante. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, Uhum. amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, essa pessoa é interessante, porque quer dizer que ela não quer ter a responsabilidade? Fica mais fácil de ficar ali estacionada? Sim. É um pouco assim, é que quando a gente pega, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, quando a gente vai explicar, o Emmanuel ele vai explicar, ele fala da maioridade espiritual do nosso planeta. Uhum. A maioridade espiritual, ela se deu, ele fala, às vésperas da vinda de Jesus, próximo da vinda de Jesus, antecedeu um pouco, foi decretada a maioridade do planeta. Aí a maioridade, ela implicava agravo de responsabilidades e de deveres para os compromissos do coração. Ele coloca isso. Então é como se descortinasse um novo panorama e a gente houve um reequacionamento dessas questões dos nossos compromissos com essas obrigações ou com essa questão do coração. Até então, ele fala que nós nos desenvolvemos muito do ponto de vista racional, filosófico, material, que eram as conquistas que tinham até então no plano da filosofia dos gregos, e ele fala no mundo dos romanos, da organização social romana, as instituições, etc. E a gente já estava pronto para ir para o passo seguinte, agregar mais uma coisa que é trabalhar essa questão do sentimento, em termos coletivos. É óbvio que tinha espíritos que já tinham trabalhado isso, que estavam aqui mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, mas coletivamente, a gente pode dizer assim, em termos de planeta. Aí ele fala assim, o que acontece é que, passados 3 séculos da vinda de Jesus, então nos anos 300, quando houve essa, com Constantino, enfim, a partir de Constantino, quando houve a institucionalização do cristianismo, houve esse desvirtuamento, a simplicidade do cristianismo se perdeu. O cristianismo deixou de se realizar dentro de nós para se realizar fora, por meio de rituais, por meio de visitas a prédios ou edificações específicas, pomposas. Emmanuel fala de pomposas exterioridades. Então, o cristianismo adquire esse aspecto formal. Ele deixa de se realizar dentro de nós para se realizar externamente. Muito próximo daquilo que os fariseus faziam. Ou seja, aquela religião ritualística, aquela religião vivida por meio de procedimentos, assim, de você cumprir rituais, cumprir certas liturgias, mas não mudar o seu comportamento no dia a dia. Então, o que acontece? Quando a gente faz 18 anos, aqui no Brasil é 18, tem países que é outra idade, né? Mas a maioridade civil da pessoa. Quando a gente adquire essa maioridade civil, quer dizer que nós estamos maduros? Não. Não, não tem, né? Porque é consciencial. Não, a gente não está maduro. Então, o que acontece? Quando a gente faz os 18, existe uma média, um consenso, assim que eles falam, a pessoa já tem uma certa condição de assumir determinadas responsabilidades que até então ele não tinha. Mas não quer dizer que ele está maduro, que ele está consciente, muitos incorrem nos erros. Então, você pode tirar, por exemplo, a carteira de habilitação, um exemplo assim, porque você supostamente já é uma pessoa responsável, mas a pessoa pode pegar, atropelar outro, cometer um acidente, etc. A pessoa, por exemplo, antes dos 18, se ela comete um delito, ela é punida de uma maneira X. Ela não vai, pelo menos no Brasil, ela não vai para a cadeia, para a penitenciária, aquela coisa. Vai ele vai naquelas instâncias que não são tão pesadas quanto a punição é diferente. Mas quando faz 18, é como se virasse a chave. Agora você é responsável, você vai preso, você é punido, você é maior de idade, enfim, aquela coisa toda. A vinda de Jesus e essa maioridade espiritual marcou um pouco isso. Ou seja, olha, virou a chave. A partir de agora, tudo que foi feito, tudo que for feito, terá outro peso e terá outra medida. Porque os preceitos do Velho Testamento, não que eles estavam errados, não é isso, mas eles eram, como Kardec coloca, eles eram adequados àquela circunstância das pessoas daquela época.
Jesus veio dar prosseguimento, dar cumprimento àquilo, ele veio completar, né, aquele recipiente que já estava... O cumprir é um pouco esse sentido, é como se nós tivéssemos um recipiente, assim, vai, com água até a metade, o cumprir é encher ele, levar a sua completude. E nós somos esses recipientes. Cada um de nós é um vaso. E nós estamos nesse processo de completar. Quando a gente assimila as lições de Jesus, a gente vai completando, a gente leva ao cumprimento. Então, a lei está gravada, a lei de Deus passa a ficar, digamos assim, os nossos atos começam a ser guiados por ela. A gente começa a se orientar pela nossa consciência. Essas leis não mais estariam gravadas, a gente pode dizer assim, em pedras, em tábuas de pedra, como aconteceu com Moisés. Porque com Moisés, os 10 mandamentos que ele recebe no Monte Sinai eram leis exteriores. Então as pessoas se guiavam por aquelas leis, que é um pouco a maneira como a gente se guia na sociedade civil, a chamada sociedade civilizada. A gente se guia por um conjunto de leis, mas na medida em que a gente, muitas pessoas, na medida em que ou viaja para outro lugar, ou vai onde não tem o fiscal ou o Estado para tomar conta e garantir a punição, ela descumpre essas leis. Não são leis totalmente introjetadas, são leis que você se baseia porque elas estão fora. Essa é a sociedade civilizada. A sociedade moral já é naquele nível em que já está introjetado. Você sabe o que é certo e errado, independente do que está ali. Então, em todas as circunstâncias, você age daquela maneira. Então, vamos supor que tem um exemplo do Chico Xavier, quando ele estava ainda em Pedro Leopoldo, nos anos 50, estava ele e o Arnaldo Rocha andando pela cidade. Arnaldo Rocha era de Belo Horizonte, lógico, estava acostumado já com mais movimentos, sinal, etc., sinal, semáforo, enfim, aquela coisa para os pedestres. Pedro Leopoldo não tinha isso, né? Aí o Chico parou assim, porque ele estava esperando assim um sinal de carro mesmo, que tinha fechado. Aí ele parou, daí o Arnaldo falou, Chico, mas não tem nenhum carro passando, vamos atravessar aí e tal. Aí ele vira, se eu não conseguir obedecer essa lei básica, como que eu vou mais para frente seguir a questão, conseguir evoluir, cumprir os mandamentos divinos? Então é uma coisa assim, não é porque não tenho carro que eu não vou atravessar, mas ele adquiriu esse hábito da disciplina de tá vermelho, eu vou esperar. Questão da paciência para trabalhar isso, para a gente ir trabalhando essa questão da vontade em nós. Então é um pouco isso, essa questão da consciência, enquanto o indivíduo não adquire consciência da própria responsabilidade, é um pouco isso. A maioridade espiritual foi decretada naquele momento, por volta ali da vinda de Jesus, mas muitos de nós não tomou consciência ainda disso. Essa é a questão. Os ensinamentos estão aí, e como Humberto de Campos fala na mensagem do Sermão da Montanha, no livro Boa Nova, ele diz que a mensagem de Jesus foi visando o ser espiritual do futuro, vindouro, dali para frente. E a mensagem de Jesus iria ecoar nos séculos que viriam. Então, a todo momento, tem espíritos tomando consciência. Então, não é a primeira vez que a gente escuta essas lições. A gente já ouviu várias vezes ao longo dos séculos. Mas a gente estava indiferente, a gente se conscientizou de um aspecto, se conscientizou de algum ponto. E a gente está nesse processo de conscientização, que é natural. Eu não digo nem atrasados, nem adiantados, mas nesse processo. E em termos também de planetário, né, supera... Flávio? É o que nós estamos passando nessa também. transição planetária. Sim. Que nós estamos passando e a transição atualmente. É isso, na verdade. Sim, a transição, na verdade, é uma questão que veio retomar esse aspecto, que porque Emmanuel diz assim, que houve esse desvirtuamento no século IV, nos anos 300, ao longo dos anos 300. E ele diz assim, do ponto de vista espiritual, que é ligado ele divide em duas categorias: homem, categoria humana, né? Ser humano espiritual
e ser humano é racional. Ele fala assim, então, o homem material, né? O ser humano material. Nós, de lá para cá, nós continuamos o desenvolvimento do chamado ser humano material, do homem material, mas nós estacionamos do ponto de vista do sentimento, do ser humano, do sentimento, desse lado do sentimento. E ele diz que, de modo que a chamada civilização ocidental, que ela começa a adquirir corpo depois disso, nesses séculos seguintes, ele diz, ela não chegou a se cristianizar. Até hoje, de verdade. Ele chama nesse aspecto, ele exalta nesse ponto. Não chegou. Aí ele diz que a gente tem que trabalhar essa questão do sentimento. E ele faz uma analogia no final, no Caminho da Luz, que a gente está num momento no entardecer. A gente está no fim de um dia, quando está o sol se pondo. Que é a mesma transição de quando a gente pega Humberto de Campos no Boa Nova, e ele fala que Jesus também soltou ou proferiu o Sermão do Monte numa transição, no entardecer. E quando ele acabou o discurso, já começava a aparecer as primeiras estrelas no céu. Um outro ciclo. É um ciclo. Então, o Emmanuel chama a atenção que a gente está nesse ciclo parecido. E ele fala, ouçamos novamente as palavras do Mestre, bem-aventurados, o Caminho da Luz termina desse jeito. Então, é um ciclo para nós nos conscientizarmos, para entrar nesse processo de regeneração, de depuração, que é para a gente, que isso só se dá quando a gente toma consciência na nossa própria responsabilidade perante os nossos atos e começa a mudar esse campo do sentimento. É um pouco isso que é isso. Então, quando Jesus veio, ele fala assim, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, etc. Houve aquele sacrifício de Jesus na cruz. Existe aquela metáfora também que Jesus era o Cordeiro Divino, etc., que na época o Cordeiro era do sacrifício máximo. Então, ele, teoricamente, naquele momento em que ele fala perdoai, eles não sabem o que fazem, ele pediu para Deus perdoar os nossos pecados em termos de coletividade, em termos de humanidade. Então, ali é como se tivesse dado uma zerada. Ó, tem a nova aliança agora. Como se fosse isso. Mas os problemas que nós adquirimos na nossa evolução para com os outros, esse a gente tem que acertar por meio da lei de causa e efeito, mesmo que aconteceu antes. Então, em termos de humanidade, ele fala, perdoar eles. E teve aquele sacrifício, etc. Mas em termos individuais, a gente tem a nossa responsabilidade. Porque a gente tem um problema não com Deus, mas a gente tem com o nosso próximo. A gente tem que resolver com ele, não é com Deus o nosso problema. É com esse próximo. Aí vem a lei de causa e efeito. E a tomada de consciência é isso. É aquela coisa de parar de agir por meio daquela questão da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. A gente fala assim, mas a gente não age mais assim. Aí o pessoal pensa, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo, não tem mais duelo hoje em dia, é ultrapassado. Se a gente olhar, existem duelos virtuais hoje em dia. As pessoas, umas criticando as outras, a chamada cultura do cancelamento, aquela de você cancela uma pessoa, os chamados haters, que odeiam, clicam, existe toda uma questão, um duelo virtual, e o cancelamento nada mais é do que você matar a pessoa virtualmente. Aquela pessoa perde a identidade virtual dela, e para algumas pessoas, dependendo da geração ou da idade, essa identidade virtual é o que existe, ela não dissocia dessa realidade física. Ela vê a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa, e às vezes ela considera essa realidade virtual até mais importante. Então, a morte virtual para ela é como se fosse uma morte pior do que a morte física. Para muitos adolescentes, muitos, enfim, dessa fase de idade. Então, a gente vê que os duelos ocorrem ainda. Então, o comportamento nosso é de conscientização, da gente parar de agir por meio do impulso, dentro da mais próxima da casa mental primeira, a gente entrar no nível da consciência. A gente está nesse segundo andar, repensando aquilo que a gente fez no nível do primeiro, visando o terceiro andar, que é as conquistas de Deus. Então, as várias moradas têm um pouco esse sentido. Aí Jesus, só para a gente
entrar aqui, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí ele diz, ó, em meu nome, se pedirdes alguma coisa. A gente tem que pensar que o referencial que Jesus está adotando nessa passagem, do a gente pedir algo, é do ponto de vista desse processo de amadurecimento, desse processo de conscientização, desse processo de maioridade espiritual. Não é a gente pedir qualquer coisa, é alguma coisa. Em meu nome, em nome de Jesus, quando a gente fala, a gente está falando com base nos referenciais daquilo que ele nos ensinou. Então, não é com base nos nossos caprichos, nas nossas vontades, mas é dentro daquilo que ele ensinou, ou seja, pedir em nome dele, em nome daquilo que ele trouxe, em nome daquilo que ele nos ensinou. Ele nos fará. Sim. Dentro desse ponto de vista, sim. Então, não adianta a gente chegar e pedir para Jesus, olha, eu quero que pague minhas contas. Olha, eu quero um carro novo. Ou, e por aí vai. Essas coisas do interesse material, do interesse cotidiano, do interesse egoísta, ou do interesse da vaidade. Não é nesse sentido. Mas as coisas que a gente pedir no sentido desse autoburilamento, no sentido da gente se melhorar do ponto de vista do sentimento. Ou seja, são aqueles valores de você ser mais beneficente, você vibrar dentro dessa sintonia da lei de amor, combater o egoísmo dentro de você, combater a vaidade, combater o orgulho. Seria nesse ponto que a gente pedir nesse sentido, Jesus está dizendo, eu farei. Se for uma coisa consciente. Aí que nós temos que nos perguntar cada um para si mesmo. Nós estamos conscientes? Nós temos consciência daquilo que nós pedimos ou do nosso estado? Porque muitas vezes a gente pede coisas que está ligada a esse eu. Esse eu que, como Jesus disse, esse eu velho, esse eu ligado ao homem velho, que é necessário morrer para dar lugar ao homem novo. É interessante a gente ver nisso, porque essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec montou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que vai tratar dessa questão do que ele vai rogar ao Pai por um Consolador, etc. Quando ele fala disso, vem em seguida o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o aflito, o que é? Ou bem-aventurados os que choram. Isso varia de tradução para tradução. Mas a gente tem que pensar que o estado de aflição é um estado de sentimento, é um estado de vibração, é um estado de, na terminologia grega, que dá origem a essa palavra, é um sentimento como se fosse de luto. Então, não é a gente, por exemplo, as nossas aflições do dia a dia, a aflição para pagar a conta, aflição para ver um filme que vai começar e a gente não quer perder, aflição por comprar uma roupa X ou uma roupa Y. Essas aflições do cotidiano não é necessariamente essa aflição que Jesus está se referindo. A aflição que ele está se referindo é essa aflição que a gente chora internamente, ou seja, essa ideia de perda de algo que nos é caro. E isso, como eu disse, está muito ligado à ideia do luto naquela época. Então, quando desencarna uma pessoa que a gente gosta, a gente tem aquela sensação do luto, a gente sofre aquela aflição. Em termos espirituais, é como se fosse essa morte desse nosso homem velho, desse eu interior, e que a gente vai, naturalmente, a gente sofre por isso, a gente está sofrendo aflição porque a gente está perdendo um lado que a gente gosta, que a gente está habituado, que a gente está acostumado com ele há milênios. Enfim, aí ele fala, quando a gente está sofrendo por isso, por essas perdas, por essas facetas desse eu que está morrendo para dar lugar ao novo, esse é o bem-aventurado. E o bem-aventurado é no sentido de uma pessoa destinada ao bem. Bem, a gente toma como referencial maior Deus, as leis de Deus, Jesus, o que Jesus veio trazer para nós.
essa lei de amor, essa lei é baseada nesse Deus grande, nesse Deus justo, nesse Deus que não deixa que ocorra nada a nós que não seja necessário ou que não seja útil para o nosso autoburilamento. E aventurado, essa ideia de ventura, de destino, ou seja, é uma pessoa destinada a esse bem, destinada a se harmonizar, a tomar consciência por meio das dificuldades, entre elas a aflição, para se afinizar a essa questão da lei de amor. Então, o bem-aventurado é isso, é uma pessoa que está em condições favoráveis para a mudança, para realizar essa mudança dentro de si. Então, quando a gente pega essa expressão composta no grego, o bem-aventurado, vai ter essa ideia de aquele que goza de circunstâncias favoráveis para algo. Então, os aflitos, nesse sentido de você estar enlutado, a gente pode dizer assim, a gente estar em luto por uma faceta nossa que a gente está perdendo para dar lugar a outra, uma faceta melhor, uma faceta nova, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que está nesse processo de mudança, nesse processo de conscientização. Então, é nisso que Jesus fala que se a gente pedir alguma coisa no nome dele, ele fará, para nos ajudar. E aí é que ele diz, na frase seguinte, se me amais, guardai meus mandamentos. É um pouco isso, é um pouco essa ideia, porque a gente tem que fazer a pergunta, quem que a gente ama? Por exemplo, quando tem aquele capítulo, amar a Deus e amar a Mamon. Não se pode amar a Deus e amar a Mamon. Algumas traduções colocam, não se pode amar a Deus e as riquezas. Colocam desse jeito, como se Mamon fosse riqueza. E muita pessoa, e muita gente confunde até, eu já ouvi dizer por aí, as perguntas que surgem, Mamon seria uma divindade? Então, tem Deus e tem Mamon, uma outra divindade, uma divindade pagã? A resposta seria não. Mamon está ligado àquela ideia de tudo aquilo que pode ser amoedável. É tudo aquilo que ultrapassa o nosso espírito e o nosso corpo, que é um empréstimo divino. O nosso corpo é emprestado. Então, fora o nosso espírito e o nosso corpo, tudo aquilo, o demais, é passível de se tornar mamon na nossa vida. Mamon está muito ligado à ideia de um sentimento de avareza. Então, quando a gente pega essa frase, não se pode amar a Deus e a Mamon, se Deus é a ideia de amor, Mamon é a ideia de avareza. Então, a gente não pode ter amor pleno e avareza ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Então, amar a Deus e a Mamon, para Jesus, é algo inconcebível. Aí ele diz aqui, ó, se me amais, guardai meus mandamentos. Ou seja, se a gente pegar esse exemplo do Mamon, que é ligado à ideia da avareza, e jogar para as outras coisas, para o egoísmo, para a vaidade, para a ambição, para o orgulho, e por aí vai, a gente começa a pensar, será que eu estou já amando mesmo na quantidade necessária, de modo que esses mandamentos já estão guardados dentro de mim? Ou eles ainda são mandamentos externos que estão num livro, colocados numa prateleira? A gente tem que pensar isso, começar a refletir. Aonde estão esses mandamentos? Eles estão... Eu já estou consciente deles. O livro dos Espíritos deixa claro que os mandamentos, a lei de Deus, está gravada em nossa consciência. Mas nós já temos consciência daquilo que está gravado nela? A questão é essa. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, Emmanuel, quando ele vai descrever o Estevão, no início do livro, ele fala que era um espírito dotado de uma mente, de uma consciência cristalina. A consciência cristalina é aquela como se nós fôssemos uma lente ou um espelho, a gente pode dizer assim, que reflete, sem refração, os mandamentos divinos nos nossos atos, nas nossas ações. Então, a nossa consciência, ela não gera turvação da luz.
Por isso é que ele pede, nesse mesmo capítulo, para a gente não turbar o nosso coração. Ou seja, a gente buscar, na verdade, tornar isso cristalino. Então, Estevão tinha uma mente cristalina, uma consciência cristalina. Ou seja, ele recebia aquela luz do alto e ele se tornava instrumento do alto. Os seus atos, as suas atitudes, as suas ações reproduziam com grande fidelidade aquilo que ele recebia. Quando a gente tem uma consciência turva, ela não reflete. Lembrando que essas impurezas que deixam ela turva são esses traços do nosso eu, desse eu egóico, desse eu baseado nesses valores, sobretudo de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Isso é que turva a consciência e isso é que deturpa os mandamentos. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, é esse processo. O C coloca uma condição aí. Se a gente ama ele, a gente tem esses mandamentos já dentro de nós. É um pouco essa ideia do balanço, para a gente ver o que nós estamos amando mais. Muita gente ainda ama essa questão do mamon, está preocupado com essa questão do sentimento da avareza, e ligado àquela ideia do aonde está o seu coração. Ou seja, nas questões materiais ou nas questões de Deus? Na questão do sentimento. É uma pergunta que todo mundo tem que fazer a si mesmo. E é interessante a gente pegar, não sei se tem alguma questão sobre esses itens, os versículos 14 e 15. Eu não sei se alguém tem alguma Eu coisa para achei colocar sobre. interessante, assim, porque você está falando assim, que já falamos, né? Se me amares, observarei os meus mandamentos. Quer dizer, é a interiorização, que você já está começando Sim, a sim, interiorizar, no caso, esse jugo leve de Jesus. sim. E essa ideia e essa coisa da condição. Se me amais. Jesus coloca uma condição, se. Dá essa ideia da condição, do condicional. Se você me ama, guarda meus mandamentos. Porque seria incongruente você amar Jesus e não ter os mandamentos dele dentro de Exatamente. você. Aí faz natural, né? Então, aquilo, quando você está interiorizando isso, Uhum. vai ser quando vê uma pessoa caindo, automaticamente já vai tentar levantá-la, porque já Sim, é uma está coisa que já está interiorizando isso. automatizado. Então, por exemplo, aquele primeiro andar que a gente falou que é das coisas automatizadas, das coisas, isso vai mudar o nosso primeiro andar, a gente pode dizer assim. Vai chegar um momento em que a gente não vai ter andares, vai ser um pavimento só. A gente vai estar afinado com o alto, ponto final. Não vai ter essa divisão. As nossas coisas mais densas, o nosso momento aqui que a gente está agindo, tentando nos reposicionar no processo de evolução, sofrendo os influxos do passado, e esses influxos que nos chama a evoluir, a caminhar para o alto e para frente, né? E essa referência mais alta que é o que nos puxa, né? Para adiante. Vai chegar um momento em que para nós vai estar essa coisa bastante entrelaçada, bastante interligada. A gente vai ser uma coisa só. A gente vai estar unido. Unido a essa ordem cósmica, a gente pode dizer assim, em sua Fraternos, plenitude. mais fraternos com a própria, com o todo, Sem uns esse com os casulo do eu. outros. Sem esse casulo do eu, essa cápsula que a É, gente tem ainda. Então, o nosso problema é isso. Quando a gente. Esse primeiro andar é muito ligado a essa cápsula, esse casulo do eu. O segundo andar é quando você começa a abrir isso em relação ao outro andar, ao terceiro. Esse processo de transição. É o germinar da semente mesmo. Aquela coisa da semente que caiu, a parábola do semeador. A semente cai nos mais variados solos. Quando encontra a situação propícia, ela brota. É a questão dos bem-aventurados, condições favoráveis. Então, quando a gente passa por uma aflição, essa aflição no sentido de que a gente está perdendo traços desse nosso eu que deve ser mudado para dar lugar a algo novo, baseado nos mandamentos de Jesus, nesse padrão de amor que ele veio trazer para nós, é quando começa a germinar essa semente. Essa semente criando raízes, rompendo o casulo, rompendo aquela casquinha e saindo a planta nova.
e saindo é o rebento, a gente pode dizer assim, novo, aquela coisa que vai crescer, produzir frutos, etc. Então tem um pouco essa ideia. Para que É, possamos entender o enviado, que vai ser aqui, vai ser esse. sim, Porque não sim, há condições de ficarmos no não, primeiro andar ali, não teremos condições de entender esse enviado, que é o não, Consolador. não, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que já fez no passado. É engraçado que a gente tem essa visão do Consolador, como se o Consolador tivesse surgido só no século XIX, exclusivamente. Ele fala aqui no futuro, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Teve uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, numa reunião do Conselho Espírita Internacional, foi uma mensagem fechada, mas eu já li ela, não lembro aonde agora, mas ele fala assim que Lutero era o Consolador prometido, mas ele falhou. Emmanuel explica no Caminho da Luz o excesso da racionalização na interpretação dos textos e a questão que assumiu é a questão muito combativa, aquela coisa de o protestantismo, como ele surgiu naquele momento, ele surgiu como uma reação ao catolicismo. E ele era muito reativo e não proativo no sentido de dar algo, de trazer a essência de volta. E ficou muito nessa questão, foi muito importante. Teve a tradução, na época, o que motivou a reforma foi a tradução do grego, feita pelo Erasmo de Roterdã, 1516. Isso motivou, nos séculos seguintes, a reinterpretação dos textos, aquela coisa toda, etc. Todo um preparo. Todo um preparo, não é perdido. Então, eu gosto de interpretar que não que falhou, pode ser que não tenha sido do jeito como tenham planejado no plano espiritual. Mas o Consolador Prometido é um processo. É um processo, se a gente olhar, teve o Concílio de Constança, 1414, 1418. Jan Hus, que foi uma encarnação de Kardec, ele foi queimado nesse concílio. Ele foi condenado exatamente. E esse concílio foi um dos concílios que marca os precedentes da reforma. A chamada reforma da religião, e não necessariamente a ruptura do catolicismo, a fragmentação, o nascimento do protestantismo. A reforma religiosa teria começado ali. A reforma protestante é uma etapa dessa reforma. Ali, naquele momento, iniciou um ciclo de reformas. Tanto é que falam as reformas religiosas. Tem um livro se não me engano, deixa eu lembrar o nome do francês, do historiador, eu vou lembrar, enfim, mas as reformas, chama isso, já vem o nome dele, que ele trata nessa coisa na longa duração, que vem desde o século XV, essas reformas. Lutero entra nesse processo e Kardec está nesse processo também. São véus que vão sendo desvelados. Então, quando fala assim, eu rogarei ao Pai. Esse Pai, se a gente ver aqui, a gente pode ver que não é meu Pai, mas é ao Pai, ou o Pai, enfim. Então, a gente consegue depreender assim, dessa passagem que é um Pai que a gente consegue ter acesso a ele. É o Pai que Jesus veio nos trazer. É a imagem de Deus que ele veio nos trazer, que é aquela que eu já li, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do advento de Espírito de verdade, que é lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Então é esse Deus grande, esse Deus bom, não aquele Deus punitivo, aquele Senhor dos exércitos, mas esse Deus que faz germinar a planta, inclusive a planta do Evangelho em nós, porque o nosso coração é terra. Então, o Consolador, ligado a esse Pai que nos é acessível, esse Pai nos dará outro Consolador. O Consolador é um pouco essa ideia, é bastante difundida, essa ideia na tradução.
do Novo Testamento, tem as notinhas de rodapé, que o Consolador é o Paráclito, que é o defensor, é o advogado, é o intercessor. É um pouco nesse sentido. Se a gente olhar nisso, ou seja, Kardec e os espíritos, quando ele vem com essa missão, eles aparecem como intercessores, como defensores daquela verdade imutável, daquela lição que foi desvirtuada ao longo dos séculos. Então, por exemplo, o que um advogado faz quando ele está advogando uma causa em juízo? Ele não está defendendo um ponto de vista, uma determinada interpretação, uma determinada jurisprudência frente a outra. Existe a contrária. Não está aquela questão em litígio. O Consolador é um pouco isso. Ele é como se fosse um defensor, esse intercessor, esse advogado que veio defender as lições de Jesus, os ensinamentos de Jesus, na sua essência, trazer de volta. Ao longo da história, a gente pode dizer que tiveram várias pessoas que tiveram esse papel de consolador. Francisco de Assis teve o seu papel nesse processo. Ele agiu como intercessor. Jan Hus fez parte desse processo. Lutero fez parte desse processo. E Kardec também faz parte desse processo, nesse processo de amadurecimento, de recuperação. Porque o que para nós a gente tem que ficar na mente não é fulano é mais importante que Beltrano. Não. A gente está olhando assim do nosso ponto de vista egoísta, do nosso ponto de vista da vaidade. O espiritismo é melhor. É melhor. Não, é um processo. Imagine Gandhi, né, Flávio? Hein, Flávio? Gandhi. Pois é. Gandhi, ele só passou exemplo, não fez nada, mudou tudo. Ele é considerado o pai da Índia. Mudou. Pois é. Então, é aquela coisa para a gente, quando a gente fala assim, então, é outro consolador, é outro aspecto de consolador, também faz parte. Exato. O consolador é uma postura na vida, é um modo de você agir, é um modo de você atua como intercessor, como defensor, como advogado de uma causa. E que causa é essa? A causa dos mandamentos, aqui, se me amais, guardai meus mandamentos. Quando você guarda esses mandamentos, da maneira como Jesus nos pede, a gente se torna intercessor. A gente se torna defensor. Então, o Consolador Prometido, é óbvio, o Kardec coloca aqui, ele explica que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Ou seja, ele faz parte desse processo. Ele integra esse processo de defesa das ideias de Jesus, dos ensinos de Jesus, em detrimento de algo que foi desvirtuado. É a recuperação do sentido da lei, a gente pode dizer assim, daquela lei trazida por Jesus. E para que fique convosco para sempre. Porque se a gente está na essência, Jesus ele vem ensinar uma lição que é atemporal. É uma lição que, como aparece aquilo que a gente já diz, dessa lei de amor que rege e harmoniza o universo, ela é atemporal. Pode ser que ela não esteja, a gente não sabe, pode ser que existam mais véus a serem desvelados. Mas isso que a gente assimilar aqui não vai ser invalidado lá para frente, vai servir de base. Assim como Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir, dar prosseguimento, levar à completude. Mas ele veio trazer a lei de amor, e esse é todo o nosso processo evolutivo. A gente está dando esse cumprimento quando a gente vai evoluindo até chegar nessas etapas que a gente ainda não consegue nem vislumbrar, nem dimensionar. Então, esse Consolador que recupera, que defende, que faz essa intervenção no sentido de recuperar um sentido, recuperar um significado, recuperar uma essência, ele vai estar com a ideia que ele fique conosco para sempre, porque é uma ideia de processo. É uma ideia de processo, de conscientização, da gente olhar para as leis de Deus, os ensinamentos de Deus de maneira consciente. E na medida em que a gente vai se autoburilando, a gente vai enxergando
enxergando a coisa de uma maneira diferente, a gente não sai desse processo. E vai se enraizando cada vez mais, né, uma coisa que Flávio? Vai se enraizando cada vez mais, até por isso que vai ficar conosco, que já vai estar enraizado. Sim, para sempre. É como se a gente estivesse num prédio, aquela coisa subindo os andares. A vista, o panorama está ali. A gente aqui não consegue vislumbrar, porque a gente está no andar baixo. Conforme a gente vai subindo, aquilo que a gente viu primeiramente não é negado, só que acrescenta-se, vão somando-se panoramas. Então a gente consegue ver a rua seguinte, a outra, o outro bairro. A gente vai somando, mas aquilo que está próximo à rua imediata, ao prédio, isso não foi negado. Só agregou-se mais coisas. Então vai ficar para sempre essa questão do Consolador. Porque amadurece. Então, por isso, como você disse de Chico, ele não atravessou porque ele já tinha uma consciência, uma maturidade. Sim. Porque se eu estou fazendo, estou aprendendo, olha só, está psicografando, ele é o exemplo e vai contra uma lei? Sim. Como é que vai estar em si mesmo? Não pode, porque ele já está nele. Porque, por exemplo, o sinal vermelho, por mais que você fale, não vai fazer mal a ninguém, nada, pode ser que não. Mas é aquela coisa do tipo, tá vermelho, ao pé da letra você não pode passar. É uma regra. Aí você fala, por que eu vou passar? Porque eu tô com pressa. Porque não tem ninguém. É sua vontade. É você fazendo manifestar a sua vontade em detrimento de uma verdade, de uma vontade que foi estabelecida por uma regra que é maior do que você. Mas você se sobrepõe a ela e fala, não, eu quero passar, eu quero. É dar um jeitinho, né? O típico da jeitinho brasileiro. É típico. Isso, é típico. Não, eu vou dar um jeito aqui. Não. Aí não vai ter mais jeito, né? Não vai ter mais jeito, não. Vai ser mais justo. Pois é. Aí é interessante ver essa questão do Consolador. Ele vai falar, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquilo que eu falo, as traduções variam, né? Mas uma coisa que eu gosto quando a gente está estudando essa questão do Espírito de verdade, que é coisa que já está quase chegando, batendo no horário, né? Que é 3h20, né? Uma coisa que a gente pensa, porque a gente coloca aqui assim, aparece, quando a gente estuda o Cristo Consolador, aparece aqui, ó, o Consolador, Espírito de verdade, Espírito Santo. Vai aparecer essa palavra mais adiante, nos versículos, Espírito Santo. Aí os espíritas arrepiam, né? Com essa palavra. Espírito de verdade, tudo bem. Porque a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, tá ali o Espírito de verdade, aparece esse termo, tem até uma nota de rodapé que define, né, o que é o Espírito de verdade, né, aquela coisa. Não sei se eu vou conseguir achar ela agora aqui. Enfim. Mas essa ideia, enfim, o Espírito de verdade não é uma expressão que para nós é estranha. O Consolador, de um tempo para cá, a gente tem estudado um pouco mais sobretudo dessa questão do ponto de vista da linguagem do grego, etc. Se tornou, de uns 10 anos para cá, isso se tornou bastante difundido no meio espírita. Essa ideia do paráclito, do intercessor, daquele que defende, enfim. Mas e o Espírito Santo? Fica essa coisa meio estranha, né? Todo mundo fala, pô, Espírito Santo, não tem no Espiritismo, é coisa da Trindade, etc. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas, quando a gente pega um livro, O Espírito de Verdade, psicografia de Chico Xavier, vai ter uma mensagem do André Luiz, capítulo 8, chamado A Rigor. E aqui tem uma definição, ele vai dar várias definições que a gente vê assim, bíblicas, a gente pode dizer assim. Espírito Santo, reino de Deus, céu, milagre, mistério, sobrenatural, santo, tentação, dia do juízo, salvação. Só que ele vai dar as definições disso do ponto de vista espírita. Então ele diz assim, Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na terra e no plano espiritual. Então, a falange dos emissários da providência. O Espírito de verdade
não falam que no Evangelho segundo o Espiritismo não era uma emanação do próprio Cristo? Uma emanação, um grupo de espíritos, uma pleiade de espíritos que falava em nome de Jesus, que representava o pensamento de Jesus, aquela coisa toda. Quando a gente pega aqui Espírito Santo, olha aqui, ó, falange dos emissários da providência. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em Consolador, que é o Paráclito, essa ideia do intercessor, daquele que intervém, daquele que defende, daquele que advoga. Quando a gente está falando de Espírito de verdade, verdade, lembrando que a verdade é essa ideia do Deus Pai, desse Deus único, desse Deus imutável, desse Deus que toma conta de tudo, que rege e ordena a criação, desse Deus de amor, desse Deus que Jesus veio nos trazer, esse Deus grande. Esse Deus não baseado nos nossos princípios antropomórficos. A gente reduzir Deus à realidade humana. Não é isso. Porque o Deus do Velho Testamento, em muito aspecto, ele parecia uma pessoa. Os sentimentos de Deus, Deus sentia raiva, Deus punia, Deus se vingava, Deus ficava irado. Acontecia várias coisas dessas no Velho Testamento que eram próprias de um Deus muito próximo de nós, um Deus quase humano, bastante humanizado. O que Jesus faz é colocar, não, Deus é o meu Pai que estás nos céus, isso vos será dado conhecer um dia. O vosso Pai, vocês têm que saber que ele é um Pai de amor. É um Pai que cuida do filho. Ele dá tanto aquelas parábolas, etc. Ele dando exemplo de o reino dos céus é como um pai que dá tal coisa ao filho. Então ele vai dando esse exemplo, essa metáfora que é como se fosse um pai mesmo. Um pai que cria seus filhos com amor, etc. Então, o espírito de verdade é esse espírito que fala em nome também desse pai. Fala em nome desses mandamentos. Fala em nome desses princípios. Esses princípios que a gente toma como a verdade. Mas eu não entendo o espírito de verdade e da verdade, porque também tem isso. Tem, que assim, tem espírito, que assim, espírito da verdade. É da verdade, aí é da. E aqui verdade. É de verdade. Espírito de verdade. Então, o título do livro é uma Já coisa, vê, na né? verdade, é coisa de português, aquela coisa de definir. O de verdade é um pouco mais. O espírito, o da verdade define mais. Seria um pouco isso, o espírito da verdade. Da O verdade. sentido da verdade. Quando você fala espírito da verdade. Espírito de verdade um espírito que está muito ligado àquela ideia de espírito de verdade é o sentido. Peraí, eu vou confundir aqui. O espírito da verdade é o sentido da verdade. O espírito de verdade, ele já é um espírito vinculado a um princípio, comprometido com um ponto de vista. Espírito de verdade. Mas isso eu acho que vai ser bom para o próximo, viu? Porque é muito interessante. É uma coisa assim, para o próximo, é outra discussão. Porque, como você falou, porque aqui está da verdade, como você falou é em várias edições, não, são coisas para a gente... tem de verdade, no próprio Evangelho, né? O de verdade é que, assim, quando a gente pega aqui o advento do espírito de verdade, Kardec usou de verdade. De verdade. Então, é um espírito que está vinculado a um princípio, a um ponto de vista, que é a verdade. Aqui, ó, veio lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável. Uhum. É o espírito dessa verdade. Uhum. Então, o espírito de verdade, ele é como se fosse um representante disso, dessas coisas. O espírito da verdade é um pouco mais como se fosse o sentido, o significado, a manifestação. É uma coisa um pouco mais abaixo. Se a gente pudesse para cadenciar, o espírito de verdade ele está num nível mais sublime. De verdade. Aqui, da verdade. O de verdade. O da verdade já é um desdobramento daquilo. Ei. Como você a ideia de obra subsidiária, sabe? Aquela questão que vem complementar. Ela não contradiz o espírito de verdade, mas ela vem trazer o da verdade. É um desdobramento. Ramificação. É um desdobramento. Então, o outro era o espírito de verdade, aqui eu vou trazer o espírito da verdade. É um desdobramento daquilo. É como se fosse um detalhamento.
Você tem a lei e tem um detalhamento da lei. O detalhamento da lei não entra em contradição com a lei maior. Ele especifica. Mas o que é interessante tá vendo? Interessante. Então, aqui para nós é como se fosse isso, Espírito Santo, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu. Ele pega, ele veio detalhar um aspecto que para nós não estava claro antes. Talvez. Então, entrou em contradição? Não. Mas é o Espírito da verdade, o Espírito é daquele ponto de vista, daquele ângulo. Vamos comentar na Enquanto próxima que o vez, outro... você vai estar conosco na próxima oportunidade e vamos continuar, né? Porque ficar assim, agora já está na hora mesmo, e é fascinante, é fascinante. Bom, então vamos finalizar aqui a nossa gravação, nos encontraremos numa próxima oportunidade com Flávio, ele vai estar com a verdade ou será com de verdade? Então, até a próxima.